Olá, colegas, estudantes, técnicos, produtores, parceiros que estão iniciando essa caminhada, participando da primeira caravana no PEC. É uma satisfação grande tê-los conosco nesse evento que foi totalmente organizado pela nossa equipe aqui na Universidade Federal de Pelotas e que tem esse nome, é importante fazer esse destaque, porque inicialmente a gente faria, e voltaremos na sequência, que fazer esse evento de forma itinerante, indo até, levando à universidade aquilo que a gente gera de conhecimento e as pessoas que se formam aqui na universidade, até as cidades, até os polos de produção de pecuária leiteira ou de corte no nosso país. Em função do momento que vivemos, a caravana, então, a primeira caravana está acontecendo na forma virtual, mas, evidentemente, na próxima já retornaremos a esse formato. Caravana porque o nome de estudo, como eu acabei de mencionar, né? Irmos, pegarmos a estrada. A nossa logo do evento, que foi, como disse, todo, né, Cássio, toda a logo, tudo foi feito pela nossa equipe, eu não vou citar o nome de ninguém, porque somos muitos, né, que de alguma forma ou outra contribuíram para termos o evento acontecendo, e assim sempre foi nessa equipe, né, em tudo que a gente faz, contando com os estudantes, com os colaboradores do nosso time, que junto com a gente, né, Cássio, fazem as coisas acontecerem. Quero aproveitar para agradecer os parceiros, são muitos, de origem, seja lá parceiros públicos ou privados, que contribuíram de alguma forma para que o evento pudesse acontecer, e ressaltando que todo o recurso que for captado, né, mais adiante prestaremos contas a todos aqueles inscritos, enfim, que acompanham as nossas mídias, será revertido em doações. Em doações para hospitais, entidades, que tenham necessidades variadas, e essa doação não será na forma de dinheiro propriamente, mas sim de insumos, dos mais variados, como eu acabei de mencionar, para essas entidades. E procuraremos fazer isso também na forma de caravana, no entorno, não só no município de Pelotas, mas em outros municípios da nossa grande região sul do Rio Grande do Sul. Tá? E assim faremos nas próximas caravanas, quando pegarmos efetivamente a estrada propriamente dita. Dito isso, reforço o agradecimento por estarem conosco. O sistema de trabalho está bastante apresentado nas nossas mídias, mas teremos palestrantes que foram escolhidos a dedo pelas especialidades que tem nas diferentes temáticas, né? Quando se faz um evento desse, tem tanta gente boa e qualificada, Brasil afora, né, e mundo afora, para a gente chamar. Chamamos esses que já são parceiros, que são pessoas que com certeza vão trazer muito conteúdo a quem estiver assistindo a caravana e agregar muito, portanto, para o nosso evento. A esses parceiros também, nosso sincero agradecimento, porque é daí que surge aquilo que a gente propõe ou propôs quando organizou a caravana. Eu vou passar a palavra ao professor Cássio para fazer uma menção em relação à programação e desejar a todos que tenhamos uma grande viagem pelo conhecimento voltada à pecuária leiteira e de corte, portanto, cumprindo com a missão da nossa caravana no PEC, desde aqui ao FPEL, para todos vocês. Bom, muito obrigado. Novamente, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, dar as boas-vindas ao nosso evento, a nossa primeira caravana no PEC. Conforme o Márcio mesmo relatou, inicialmente nós teríamos um evento um pouco mais enxuto, de duração e só em um mesmo ambiente, um mesmo local. Nós ampliamos esse evento em números de participantes, número de palestrantes e também, quem sabe, a gente ampliou esse evento para o mundo inteiro, já que nós temos participantes de várias localidades. Bom, e nessa ampliação nós passamos a ter as palestras de segunda a sexta, na semana que nós escolhemos. E eu vou rapidamente aqui apresentar os nossos palestrantes, as pessoas que vão falar em cada dia do nosso evento. Começando lá no dia 9 de novembro, na segunda-feira, a nossa colega, sempre integrante, Carolina Giacometto, vai falar sobre Alimentando o Futuro, programação fetal através da dieta materna. Essa é a primeira apresentação, a primeira palestra da noite. Logo em seguida, Tiago Tomasi vai falar sobre controle da mastite. Comece pelo porquê, relacionado, então, ao assunto mastite. Essas duas primeiras palestras no primeiro dia. No segundo dia, no dia 10 de novembro, na terça-feira, duas palestras mais relacionadas a bovinos de corte. Primeiro com o pesquisador Fernando Flores Cardoso, com o título de Como lucrar mais investido em genética superior.
o valor econômico do melhoramento nos rebanhos. Já a segunda palestra da noite, com o professor Dr. Felipe Moriel, vai ser sobre explorando a programação fetal em bovinos de corte, encerrando essa segunda noite de apresentações. No dia 11 de novembro, nós teremos uma apresentação da casa aqui, de minha, junto com o Antônio, e do Márcio, junto com a Josiane. Começando por mim e o Antônio, então os palestrantes serão Cássio Brauner e Antônio Barbosa, falando sobre os principais resultados, a apresentação dos dados de pesquisa do NUPEC. E, na sequência, a Josiane Feijó e o Márcio Corrêa, ambos integrantes do NUPEC também, falando sobre a apresentação de dados de inovação do NUPEC, encerrando a quarta-feira. Na quinta-feira, então, as duas últimas palestras do evento em si serão do nosso sempre integrante Daniel Barros, falando sobre planejamento rural, planejamento na empresa rural. E, em seguida, a última palestra com Fabrício de Grandes, falando sobre carnes, lácteos e a nutrição. O que a ciência tem a dizer. E fechando o evento, na sexta-feira, no dia 13 de novembro, nós faremos uma mesa redonda com todos os participantes e com todos os palestrantes, no momento de troca de ideias, de perguntas, questionamentos, sugestões, que nós possamos conversar, fazer bastante troca de conhecimento e aprimorar ainda mais e fixar os conhecimentos que aqui na caravana nós tenhamos aprendido, enfim, tendo essa experiência. Aí no formato de live, né? Isso, exatamente. Então tá, muito obrigado pela presença de todos e que todos tenhamos uma excelente caravana, um excelente momento de aprendizado. Olá, sejam todos bem-vindos à Caravana NUPEC. Para dar início ao nosso evento, contaremos com a participação da zootecnista Carolina Jacometto, que atualmente é professora na Universidade La Salle, na Colômbia, e desenvolve trabalhos de pesquisas na área de nutrigenômica e programação fetal. Hoje, ela irá ministrar a palestra intitulada Alimentando o Futuro, Programação Fetal através da Dieta Materna. Eu desejo uma boa palestra a todos e uma ótima noite. Pessoal, bom dia. Meu nome é Carolina Vespalhoc Jacometto, eu sou zootecnista graduada pela Universidade Estadual de Maringá. Tenho meu mestrado e doutorado aí pela Universidade Federal de Pelotas e atualmente sou docente e pesquisadora aqui na Universidade de La Salle, em Bogotá, Colômbia. Faz 4 anos, mais ou menos, que eu estou aqui. Então, se sair alguma coisa em portunhol, já peço desculpas para vocês, mas é que muitas vezes já está no automático aqui. Bom, antes de tudo, eu quero dizer que para mim é um prazer enorme estar participando aqui desse evento do NUPEC, da caravana NUPEC.
Aos que não me conhecem, eu sou uma sempre integrante do NUPEC. Eu estive vinculada ao grupo aproximadamente por 6 anos. Então, quando o Márcio me convidou, desde o início, que a ideia era estar aí de forma presencial, no formato inicial do evento, mas infelizmente não foi possível por tudo isso que estamos passando. Mas eu tenho certeza que esse evento vai ser um grande sucesso e não faltarão outras oportunidades para a gente estar de forma presencial trocando essa informação, que é o principal objetivo desse evento, né? Contar para vocês o que a gente tem feito, quais são os nossos principais resultados. Então, durante esse tempo que eu estive vinculada aí ao NUPEC, durante meu mestrado e meu doutorado, trabalhei com o tema de programação fetal. Então, por isso que hoje o que nós vamos conversar aqui é alimentando o futuro, programação fetal através da dieta materna. Alguns conceitos iniciais que é importante, né, para a gente começar essa conversa. Esse tema de programação fetal não é nada novo. É um tema que já vem há muitos anos sendo estudado, principalmente na área de humanos, certo? É onde a gente tem mais informação desse tema e de onde a gente tira as principais ideias, né, do que a gente pode fazer com os animais de produção, certo? A gente muitas vezes tem, é claro que o objetivo, quando a gente vê de saúde humana e saúde animal, tem as suas particularidades, mas é principalmente sobre esses estudos de humanos que a gente tira as nossas ideias e o que a gente pode estar fazendo para melhorar na produtividade e na saúde desses animais de produção. E quando eu falo de programação fetal, então está meio implícito aí, né? Mas a gente está falando do período de gestação, do desenvolvimento de um novo feto, uma nova cria. Então, esse é um período extremamente importante porque tudo o que a mãe está exposta pode afetar o desenvolvimento desse feto, tanto para o lado positivo quanto para o negativo, certo? Então, o nosso foco aqui da conversa, o que eu desenvolvi durante esses meus trabalhos do meu mestrado e meu doutorado, foi focado na dieta, certo? Mas existem muitos outros fatores, como o estresse, consumo de drogas, de exposição ao tabaco, exposição a químicos, toda a parte ambiental tem um fator muito importante, também pode afetar o desenvolvimento desse feto. Então, programação fetal não é unicamente relacionado com a dieta, certo? Existem outras coisas que se estudam dentro da programação fetal, mas o nosso foco aqui principal vai ser sobre como a dieta materna é capaz de modular o crescimento e desenvolvimento desse feto. Bom, esse aqui é o trabalho, acho que um dos trabalhos mais clássicos quando a gente fala de programação fetal em humanos, do Dr. Barker, que ele fala desses mecanismos da exposição intrauterina a diversos fatores que podem levar ao desenvolvimento dessas doenças crônicas, certo? Então, quando a gente vê o principal foco desses trabalhos iniciais de programação fetal, eles trabalhavam com a subnutrição, certo? Então, como a restrição de nutrientes em determinadas etapas pode levar a essas alterações no desenvolvimento desse feto, certo? Esse tema de restrição de nutrientes também é bastante estudado em animais de produção, mas atualmente, tanto na área de humanos quanto de animais de produção, a gente tem outro problema. Não é só a subnutrição, senão o excesso dela, a obesidade, né, a oferta extra de energia a esses animais ou a esses humanos também tem seus impactos no desenvolvimento dessas crias, certo? Esse aqui é um dos os dados que reportam esse Centro de Controle de Enfermidades Crônicas da Universidade de Michigan. Quando a gente entra lá na página
da universidade, né, desse centro, eles têm esse gráfico aí que nos mostram que atualmente mais de 50% da população mundial tem ao menos uma doença crônica. É um valor alarmante, certo? Quando ele fala de doenças crônicas, ele está falando, essas daqui são as top 4, que são diabetes, obesidade, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Então, imagine, entre duas pessoas, uma tem ao menos uma dessas, algumas pode apresentar mais de uma dessas doenças crônicas. Isso é muito preocupante, porque são doenças que afetam diretamente a qualidade e a expectativa de vida das pessoas. Mas, olhando pelo lado positivo disso, se é que existe, sim existe, é que todas elas são manejadas através da nutrição, certo? O controle da obesidade, controle de diabetes, controle de hipertensão, de doenças cardiovasculares. É claro que existem medicamentos que vão apoiar e fazer com que os tratamentos sejam mais efetivos, mas a nutrição é chave no controle dessas doenças. Então, por isso que em humanos isso está sendo tão estudado e já se sabe que desde o momento do desenvolvimento intrauterino, a gente pode modular através da dieta materna para reduzir a probabilidade de ocorrência dessas doenças crônicas. Então, por isso, esse tema vem ganhando bastante interesse de estudo, tanto na área de humanos. E essa aqui é uma capa da revista Time de janeiro de 2010, onde porque o que a gente aprendeu classicamente lá nas aulas de genética era que o nosso destino é o nosso DNA, certo? Que a gente é a combinação do DNA materno com o DNA paterno e aí está o nosso destino. Mas hoje a gente já sabe que o nosso comportamento, o nosso ambiente, a nossa nutrição tem um papel muito importante, ou seja, nosso destino já não está mais unicamente no nosso DNA. Hoje já existe muita coisa que a gente pode fazer para modular, para melhorar, para corrigir essas coisinhas que a gente pode ter como uma característica genética negativa, certo? Hoje a gente já pode utilizar muitas ferramentas como a nutrição para melhorar esses aspectos que seriam prejudiciais através da genética. Bom, e como foi o começo da programação fetal na minha vida? E aí eu posso dizer com muito orgulho que é o começo da programação fetal na vida do NUPEC também. Foi durante o meu mestrado. Esse projeto, Perfil de ácidos graxos na dieta, efeitos epigenéticos por marcadores moleculares isotécnicos de 3 gerações. Esse é um macro projeto que era o projeto de pós-doutorado do Dr. Eduardo Schmidt, do Dr. Luiz Pfeiffer, que nessa época estavam fazendo seu pós-doutorado lá no NUPEC, e eu fui uma das felizes alunas que pude fazer parte do meu mestrado vinculada a esse projeto. Então, aí quando a gente fala aí tem uma palavrinha assim, efeitos epigenéticos, era o nosso principal objetivo. Infelizmente, a gente não conseguiu terminar todo esse projeto, mas os resultados iniciais que já vou mostrar para vocês foram muito interessantes. A epigenética é uma nova área da genética, que estuda fatores que vão regular a expressão dos nossos genes, certo? São fatores que não afetam a sequência do nosso DNA, mas são alterações estruturais, alterações aí na função da expressão desses genes, certo? Bom, esse experimento aí, como vocês podem ver pela foto, a gente utilizou modelos animais, porque o nosso objetivo era avaliar gerações consecutivas. Então, se a gente fosse utilizar qualquer outro animal de produção, não sei, ovinos, bovinos, caprinos, ia levar muito tempo em um trabalho de campo, certo? Então, como era um projeto inicial, a gente resolveu fazer com modelos animais, com os ratos. Bom, aí está esse é o artigo gerado da minha dissertação de mestrado.
trabalhamos com o ácido linoleico e alfa-linolênico, ou seja, ômega 6 e ômega 3, como seu consumo ao longo de 3 gerações teve um efeito cumulativo na regulação da expressão hepática de genes relacionados com o metabolismo lipídico. Então, aí tem umas fotos aí, vocês podem me ver bem novinha, há alguns anos atrás aí trabalhando, a gente elaborava toda a dieta, tinha todo o manejo com esses animais a nível de biotério, um ambiente super controlado, porque quando a gente fala em qualquer experimento de nutrição, ou de programação fetal através da nutrição materna, o controle do consumo de alimentos desses animais tem que ser o mais exato possível, certo? Então, isso era um ponto muito positivo de quando a gente trabalha com esses modelos animais, a gente tem o controle exato do que consome cada um das nossas unidades experimentais. Bom, e quais foram o principal objetivo? Então, o foco aqui foi o metabolismo hepático, com esses genes relacionados ao metabolismo lipídico, certo? Então, aqui é um resumo do desenho experimental, de como foi. Então, da geração inicial, tínhamos 2 grupos, inicialmente um com alto ômega 3 e um grupo controle. E por que essa diferença? O nosso objetivo era ver um alto ômega 3. As dietas, quando existe uma proporção maior de ômega 6 para ômega 3, são dietas mais pró-inflamatórias, são dietas que têm essas características de aumentar o acúmulo de ácidos graxos, reduzir a oxidação desses ácidos graxos, então diminui a utilização, favorece o acúmulo desses ácidos graxos no fígado. Ao contrário, quando a gente tem uma dieta alta em ômega 3, essa dieta já traz umas características mais anti-inflamatórias, uma maior proporção de oxidação em relação ao acúmulo desses ácidos graxos. Então, por isso, inicialmente, esses 2 grupos. Então, a gente teve um período de adaptação, de acasalamento desses animais, a gestação, o nascimento da nossa F1. Então, eles receberam essa dieta aí durante toda a gestação. Ao nascimento, selecionamos as fêmeas para seguir para a geração seguinte. E aí, desse grupo alto em ômega 3, a gente dividiu em 2. Um que seguiu recebendo a mesma dieta e um outro que passou a receber a dieta controle. E assim, a mesma coisa para a geração seguinte. Porque o nosso objetivo principal, o foco era que esse grupo do meio aqui, ver se esse efeito inicial aqui, da geração inicial, tinha um efeito residual ao longo das gerações. Se o consumo dessa dieta alta em ômega 3 poderia afetar lá a terceira geração. Fazendo uma analogia, era como se a dieta que a nossa avó consumiu durante a gestação poderia afetar alguma coisa no nosso desenvolvimento, certo? Então, aqui está um resumo, não vou entrar em detalhes em cada um desses genes, mas são genes relacionados com o metabolismo lipídico desses animais. E como vocês podem ver, sim, a gente observou um efeito cumulativo ao longo das gerações. Então, aqui está dividido de acordo com os grupos, né? Os que sempre receberam ômega 3, os que são da metade são os que receberam ômega 3 só na dieta inicial, e os últimos o dieta controle. Cada uma geração inicial, F1, F2. Então, o que a gente pode concluir com esse trabalho? Que sim, que existe um efeito cumulativo ao longo das gerações e que quanto maior a proporção de ômega 3 nessas dietas, maior vai ser a capacidade de oxidação e menor o acúmulo de lipídios nesses animais, que é um ponto super positivo. Então, esse foi um trabalho inicial que a gente fez de programação fetal pela dieta materna, que foi bem interessante, aprendemos muito com esse projeto. Mas terminando o meu mestrado, nos anos seguintes, segui direto no programa de doutorado, mas aí trabalhando com bovinos leiteiros, certo? Segui com o tema de programação fetal através da dieta materna, mas agora com bovinos leiteiros. Bom, então o que nos motivava a fazer esse tipo de projeto? A gente pode controlar aí o que
essa vaca está consumindo, certo? Mas quando a gente estuda programação fetal, a gente tem que ter claro que não é um efeito direto. Eu não posso controlar tudo que aquele animal consome e enviar diretamente lá para o feto. Então, é isso que a gente queria avaliar, como acontecia essa metabolização a nível materno, passava lá pelo fígado, ia para a circulação sanguínea passava aí esse filtro da placenta, que é super importante, e como isso ia afetar o crescimento e o metabolismo dos bezerros, certo? Então, o nosso objetivo era entender essa transferência de nutrientes, que não é uma transferência direta, mas como isso ia estar acontecendo nessas vacas. Esses experimentos foram uma parceria, uma colaboração entre o NUPEC e a Universidade de Illinois, onde eu estive lá fazendo o meu doutorado sanduíche com o Dr. Juan Lor, e trabalhei em 2 projetos específicos, que foram os projetos que fizeram parte da minha tese de doutorado. Um trabalhando com microminerais orgânicos. Esse era um produto comercial da empresa Zimpro, que foi a que financiou o projeto. Então, o objetivo desse projeto era que a gente sabe quando os minerais são essenciais para o desenvolvimento, para o crescimento, bom funcionamento do metabolismo dos animais, mas a maioria das dietas traz esses minerais na sua forma inorgânica, por ser mais estável, mais econômico. Mas aí já existe uma nova vertente que comprova que os minerais orgânicos, eles têm uma absorção mais eficiente, uma biodisponibilidade mais eficiente e que a sua inclusão tem um benefício econômico muito importante nos sistemas produtivos. Então, esse foi o nosso objetivo principal desse projeto. E o segundo projeto foi trabalhando com a metionina. Metionina é um aminoácido essencial. Nesse caso, utilizamos o produto comercial da empresa Adiceu, o produto Smart Aminem. A metionina, ela é um aminoácido essencial e limitante para as vacas leiteiras. Então, existem muitos estudos já que mostram que a suplementação de metionina durante o período de produção dessas vacas aumenta a produção em quantidade e qualidade desse leite, né? Aumenta a proporção de sólidos no leite, principalmente de proteína. Mas o nosso objetivo aqui era ver como essa metionina, que é protegida da degradação ruminal, ou seja, ela, quando passa aí pelo rumen, não vai ser utilizada pelos micro-organismos para fazer síntese de proteína microbiana, senão vai ser só degradada a nível de abomaso e absorvida a nível intestinal, como um aminoácido metionina, certo? Então, a gente queria ver a utilização desse aminoácido no período de transição, que a gente sabe que é um período de desafio muito grande para as vacas leiteiras. Bom, e o foco dessas pesquisas, né? No meu caso, era com os terneiros, então alimentávamos as vacas durante o período de transição e eu avaliava o efeito lá no desenvolvimento desses bezerros. Então, queríamos ver as adaptações metabólicas e moleculares que aconteciam devido a esse ambiente intrauterino, ou seja, essa nutrição intrauterina, e também o pós-natal recente, que a gente sabe que esse período neonatal é uma janela metabólica muito importante para modular o crescimento e desenvolvimento desses animais, certo? Avaliando também aspectos de crescimento, que é o que a gente espera, porque já que nesse período os bezerros não estão produzindo, então o que a gente espera deles é crescimento e saúde. Bom, aqui é um resumo, né? Vou fazer um resumo para vocês desse experimento primeiro, o dos minerais orgânicos. Então, o nosso foco foi sobre indicadores de inflamação e estresse oxidativo. A gente sabe que os minerais têm um papel muito importante nesse metabolismo, certo? Nessa via metabólica do sistema imune. Então, como funcionou? Aqui, durante o período seco, né, desses animais, eles estavam recebendo uma suplementação de acordo com 100% dos requerimentos do NRC, com um mix inorgânico de minerais de zinco, manganês, cobre e cobalto. Durante o último mês de gestação, então a gente tinha nossos 2 grupos experimentais. Ambas as dietas tinham
parte de minerais inorgânicos, porque não é viável economicamente suplementar 100% também com todos os minerais de forma orgânica, mas aí o que a gente complementava com os minerais orgânicos. Então, eles tinham aí 40 ppm de zinco, 30 de manganês, 5 de cobre e 1 ppm de cobalto na forma orgânica, certo? Esse é um produto comercial, então, que já vem com esses 4 microminerais. E o grupo inorgânico recebeu a mesma quantidade, mas na sua forma inorgânica. Bom, nas coletas, como funcionou? Então, ao momento que esses animais nasciam, se coletava sangue ao nascimento, certo? No momento do nascimento, antes de receber o colostro, a gente fazia um consumo de colostro controlado desses animais, então eu sabia exatamente a quantidade, a qualidade e a hora do consumo desse colostro. Coletávamos sangue depois 24 horas após o nascimento, aos 7 e aos 21 dias de vida. Desses 4 momentos, a gente isolou os neutrófilos, esses animais que são as principais células de defesa desses neonatos nesse momento, certo? Nesse período neonatal, e avaliamos a expressão de alguns genes relacionados à inflamação e estresse oxidativo e também microRNAs. MicroRNA é um dos mecanismos epigenéticos. Lembra que eu comentei com vocês ali no início, quando eu falei do projeto? Os microRNAs, eles são RNAs não codificantes, são micro, ou seja, são sequências curtas aí de 19 a 21 nucleótidos, mais ou menos, e eles são capazes de regular a síntese de proteína, certo? Então, o principal mecanismo de microRNA é o microRNA, ele busca uma região complementar no RNA mensageiro, liga nesse RNA mensageiro e reduz ou bloqueia a síntese de proteína, dependendo da eficiência ou da quantidade que é produzida desse microRNA. Avaliamos também metabólitos sanguíneos e toda a função de crescimento e saúde desses animais. Bom, os genes avaliados, o que a gente quis observar lá no neutrófilo do bezerro? Foram genes relacionados à lesão celular, ao metabolismo oxidativo e à rota pró-inflamatória. Então, aqui está um exemplo. Então, quando eu falo rota pró-inflamatória, então a gente vê desde lá dos receptores que a gente tem a nível de membrana e todos os mediadores que vão chegar lá no final produzindo as citocinas pró-inflamatórias. Então, cada um desses genes foram avaliados nesse projeto. E mais do que isso, os microRNAs. Então, como a gente identificou quais microRNAs íamos estudar? Esse foi também um estudo inicial, foi pela primeira vez na literatura se reportou essa plasticidade de microRNAs em neutrófilos bovinos. Então, foi basado todo em humanos, então pesquisei lá como funcionava a regulação dessa rota metabólica de produção de citocinas pró-inflamatórias, como os microRNAs interferiam essa rota. Então, os microRNAs, diferente dos genes que são por essas siglas aqui, os microRNAs são identificados por números, e eles têm, como eles podem ter aí efeitos diretos e indiretos, nessas vias de expressão gênica. Então, o que a gente viu? Esse aqui é um resumo também de alguns genes. Então, aqui a gente tem os animais do grupo inorgânico e do grupo, desculpa aqui, o de cima, o grupo inorgânico e o grupo orgânico aqui embaixo. Então, todos esses daqui são marcadores pró-inflamatórios, então a gente vê que teve uma redução na expressão desses marcadores pró-inflamatórios desses animais, ao mesmo que a gente viu ali dos microRNAs. Então, ao início, quando eu olhei esses resultados pela primeira vez, eu disse, e agora? Então, se a gente tem uma redução desses marcadores, não funcionou, o nosso tratamento não funcionou. Mas aí, devolvendo e analisando em conjunto com todos os outros dados desse projeto, a gente via que
esses bezerros, eles não foram desafiados, eles não estavam expostos a nenhum agente infeccioso, a gente não fez nenhum tipo de desafio a esses animais. Então, quando eu tenho uma resposta inflamatória menor, significa que esses animais não estão gastando energia com o que não devem, certo? Porque não necessitam, e podem utilizar essa energia para outros efeitos, porque nesse caso, nesse experimento, a gente viu que esses animais eram maiores também do grupo orgânico. Então, a principal conclusão desse estudo, né, que foi pela primeira vez a gente pôde demonstrar a plasticidade da expressão desses microRNAs em neutrófilos bovinos, mas que os nossos resultados indicaram que os bezerros, filhos das vacas suplementadas com os minerais orgânicos durante o último mês de gestação, apresentaram um menor estresse oxidativo no período neonatal. E que quando a gente reduz essa inflamação sistêmica, um aporte extra de energia pode ser destinado para o crescimento desses animais. Então, aí demonstrando ser mais eficiente a suplementação com esses minerais orgânicos. Bom, e passando para a segunda parte, né, para o projeto seguinte, com que é o da metionina, certo? Esse foi um projeto maior, estive trabalhando mais diretamente nesse projeto. A gente tem resultados aí sobre o metabolismo hepático, o sistema imune. Aqui eu vou focar unicamente nesse trabalho inicial, que foi do metabolismo hepático, porque a gente não teria tempo, né, para a gente discutir com qualidade, mas aí está a informação, que se vocês quiserem mais informação a respeito desses trabalhos, aí está de cada um dos artigos publicados. Bom, para a metionina, certo? Então, eu já disse para vocês que a metionina é um aminoácido essencial e limitante para a produção de leite, mas também parece muito interessante o slogan que a empresa utiliza, que é metionina é muito mais que leite. Então, porque a gente já está querendo ver outros efeitos residuais dessa metionina que não só o efeito positivo sobre a produção de leite. Então, esse daqui é o que eu estudei bastante, é como a metionina interatua, como é o metabolismo dessa metionina, para que ela serve, como sintetiza e o que mais ela pode gerar, certo? Então, essa parte inicial aqui, esse é o que a gente chama de ciclo de um carbono, e uma das coisas mais interessantes é aqui, a produção de S-adenosilmetionina, que é o principal doador de grupo metil para o processo de metilação de DNA. Metilação do DNA é um outro efeito epigenético, assim como os microRNAs. A metilação do DNA é bastante estudada, ou seja, a adição desses grupos metil na citosina, principalmente quando a gente fala da região promotora dos genes, tem um efeito de down regulation, ou seja, quando há uma metilação na região promotora dos genes, geralmente o que se vê é uma redução na expressão desses genes. Então, esse é um mecanismo de regulação transcricional, realizado aí principalmente pela metionina, mas também a betaína, a colina também, como compartem essa mesma via metabólica, também são considerados doadores de grupo metil, certo? Além disso, quando a gente vê aqui pela rota de transsulfuração, a metionina pode sintetizar taurina, sintetizar glutationa, que são elementos muito importantes para o estresse oxidativo. Já rodei bastante de estresse oxidativo aí para vocês, mas não sei se é claro isso. Estresse oxidativo, que é quando, se nós estamos vivos aqui respirando, estamos produzindo radicais livres, certo? Para manter a vida, a gente está num processo oxidativo. Mas o nosso organismo é capaz de produzir moléculas neutralizantes que vão lá e neutralizam esses radicais livres que são produzidos. Mas em momentos de estresse, de quando os animais estão doentes ou período de transição das vacas leiteiras, muitas vezes a capacidade endógena de produzir essas moléculas neutralizantes são menores do que os radicais livres produzidos. Então, quando o agente neutralizante é menor do que as moléculas oxidativas produzidas,
gera o que a gente chama de estresse oxidativo. Isso é prolongado e muito extremo. Os animais vão apresentar uma imunossupressão, podem apresentar suscetibilidade a outras doenças. Então, o nosso objetivo é buscar alternativas nutricionais que vão reduzir esse estresse oxidativo. Bom, então como foi esse projeto da metionina? Um desenho experimental muito parecido com o que eu comentei com vocês anteriormente, dos minerais. Então aí, aqui a gente trabalhou nas últimas 3 semanas, pós-parto um pouquinho mais ou menos aí para garantir essa suplementação ao menos por 3 semanas pré-parto. Então os animais recebendo uma dieta 100% de acordo com os requerimentos do NRC. Então, mas aqui nas últimas 3 semanas, a gente tinha dividido os animais do grupo metionina e do controle. Então, aqui a nossa base era a relação lisina-metionina, que as dietas, isso aqui é muito comum nas dietas americanas, né, onde a gente vê uma alta proporção de grãos na dieta, tem uma relação lisina-metionina bem alta, aí aproximadamente 3,6 para 1. E o nosso objetivo, quando eu adiciono metionina na dieta, é reduzir essa relação. Então, passou a 2,8 para 1. Então, o produto, como eu já comentei com vocês antes, era a Smart Amino M, da empresa Adiceu. E a quantidade que a gente colocou era de 0,08% do consumo de matéria seca. Então, esse aqui é um outro parênteses que eu quero fazer com vocês, que quando a gente trabalha com programação fetal, não é necessário a gente ter alterações extremas na dieta, ou seja, uma restrição de nutrientes muito forte ou uma adição muito significativa de nutrientes. Para vocês terem uma ideia, 0,08% do consumo de matéria seca. Então, essas vacas aí no pré-parto estavam recebendo 8, 10, 12 gramas de produto. Então, imagina, 10 gramas de um produto para uma vaca. Então, é uma quantidade mínima, pensando assim em proporção, mas que sim tem efeitos importantes, certo? E como funcionava com os bezerros? Então, a partir do nascimento aqui, esse experimento, como eu comentei com vocês, a gente tinha tanto a coleta de sangue quanto biópsias hepáticas. Por isso aqui eu vou falar sobre os resultados do metabolismo hepático. Então, era muito parecido com o experimento anterior. Então, coletava sangue ao nascimento, depois oferecia o colostro em quantidade, qualidade e tempo controlados. 24 horas depois, aos 4 dias, a gente fazia uma biópsia hepática. E aí, aos 14, 28, e aqui ficou faltando, mas são 50 dias de vida. A gente quer pós-desmame, a gente tinha coletas tanto de sangue quanto realizava as biópsias. Esse sangue, a gente fez vários tipos de análises. Isolamos neutrófilos para fazer expressão gênica, soro e plasma para ver os marcadores bioquímicos, fagocitose, fizemos um desafio in vitro com LPS também desses animais. Não vou alcançar a falar todos, vamos trabalhar aqui, vou mostrar para vocês principalmente os resultados das biópsias hepáticas, mas existem todos esses outros resultados também. Bom, esse aqui eu trouxe para vocês para ilustrar como funcionava. Aqui esse tá em inglês porque era o original que eu usei lá durante o experimento, para que vocês entendam um pouquinho como é um procedimento para a gente trabalhar com programação fetal a campo, que às vezes não é tão simples assim. Então, durante o período de transição aí nessas semanas pré-parto, existiam outros alunos que também estavam fazendo os seus experimentos de doutorado, que trabalhavam ali com as vacas, então preparava a alimentação, fazia uma alimentação individual, a suplementação diária desses animais. Então, a partir desse momento que as vacas pariam, começava o experimento para mim, que trabalhei ali com os bezerrinhos. Então, se a vaca era do protocolo, né, do experimento que estávamos fazendo, se não eram do experimento, seguiam para o procedimento padrão da fazenda. Se foi um parto gemelar, excluíamos do experimento. Por quê? Porque todas as dietas estavam balanceadas para um feto único. E a gente sabe que quando é um parto gemelar, os requerimentos são diferentes. Então, a gente ia ter um efeito de
confusão aí. Então, eliminávamos esse se eram parto gemelar. Não foi um parto gemelar, foi um parto que teve dificuldade, ou seja, necessitou de tração mecânica e para o nascimento desse bezerro também gera toda essa parte de estresse, ou se teve que fazer uma cesárea, também não utilizávamos, porque todo esse fator de confusão pode alterar o nosso, porque a gente ia avaliar sistema imune. Imagina o sistema imune de um bezerro que sofreu aí todo esse estresse durante o nascimento, sim, vai estar alterado. Então, bueno, passou por todos esses, não foi parto gemelar, foi um parto tranquilo, então me ligavam, aqui estava meu telefone antigo, e eu necessitava observar que o peso desses animais, que eles tivessem mais de 70 libras, ou seja, mais de 30 quilos, tinham que consumir, a vaca tinha que produzir ao mínimo 3,8 quilos do primeiro colostro, do colostro da primeira ordenha, e esse colostro tinha que ter mais de 50 gramas por litro de imunoglobulina G. Se não cumpria com esses parâmetros, seguia para o protocolo da fazenda e eliminávamos do experimento. Então, eu fazia uma coleta de sangue antes do consumo de colostro, alimentava esse colostro e, a partir daí, esses animais recebiam unicamente o sucedâneo lácteo, certo? E a gente anotava a quantidade consumida, se teve se teve algum rejeito e também a quantidade do concentrado que eles já começavam a consumir também. Então, era bem rigoroso para a gente ter certeza de que esses animais estavam todos na mesma condição para a gente poder avaliar o efeito da nutrição materna. Bom, aqui alguns resultados. Então, avaliamos também o que foi efeito de lipoproteínas. Então, a gente vê que não houve um efeito de tratamento nesses animais, mas a gente viu aí um efeito de dia, ou seja, uma maturação do metabolismo desses animais. E isso foi muito interessante também, porque foi um dos primeiros estudos trabalhando com biópsias hepáticas seriadas nesses animais. Então, a gente pôde entender como maturavam o metabolismo hepático desses animais. A sinalização do hormônio de crescimento também, então, apesar de que não foi efeito significativo aqui do tratamento, a gente via que aí os animais da metionina também apresentavam valores mais altos aí para a expressão desses genes que estão relacionados com o crescimento e desenvolvimento desses animais. E aqui esse é um dos, aqui me faltou, perdão, mas foi altamente significativo tanto para tratamento como interação, que é o receptor de glicocorticoide. Então, quando eu vi esse resultado, mas para quê? Mas para que serve esse receptor de glicocorticoide? Que relação ele vai ter com o meu objetivo aqui do metabolismo hepático? Mas estudando, a gente viu que os glicocorticoides, eles são reguladores do metabolismo energético e são responsáveis pela maturação dos processos e rotas metabólicas envolvidos no metabolismo energético pós-natal, estimulando a produção endógena de glicose e também afetando a oxidação de ácidos graxos e o acúmulo de triglicéridos no fígado. Então, lembra que eu comentei com vocês lá no início por que era tão importante a gente estudar o fígado desses animais? Então, ao momento que eu vejo que um animal que a mãe recebeu uma suplementação com metionina, apresentou uma maior expressão desse marcador, pode me indicar que esse fígado já nasceu mais pronto para trabalhar, mais ativo, com umas vias metabólicas mais ativas, o que pode representar um efeito benéfico no seu desenvolvimento. Então, de onde o bezerro pode obter energia? Então, o que eu comentei com vocês. Então, no período intrauterino, é uma oferta parenteral, principalmente à base de carboidratos e aminoácidos. E no pós-natal recente, é uma dieta alta em energia, em gordura e proteína e relativamente baixa em carboidratos. Ou seja, esse fígado tem que ativar o mais rápido possível para conseguir metabolizar isso. E como a glicose é essencial para esses processos vitais, então o que esse fígado vai ter que fazer? Gliconeogênese e oxidação de ácidos graxos. Então, buscar formas de obter essa glicose da maneira mais rápida possível. Então, aqui os genes relacionados com gliconeogênese, então tem aqui
enzimas importantes nesse processo de gliconeogênese também, então foram afetadas pela suplementação materna. A oxidação de ácidos graxos também, ou seja, os genes que são responsáveis por aqui esse CPT1A, ele é o responsável por levar o ácido graxo ali para dentro da mitocôndria para fazer um processo oxidativo também foi maior expressado nos animais da metionina. O ACOX1 está mais relacionado com a parte dos peroxissomos, não tanto de mitocôndria. Então, aí teve um efeito onde a gente vê que a oxidação mitocondrial tem um impacto mais importante no metabolismo desses neonatos que uma oxidação peroxissomal. A sinalização da insulina também super importante, os que vão fazer ali a captação, né? Esse daqui é o transportador, o SLC2A2, é o que está ali na membrana das células que vão captar, ajudar essa captação da glicose para dentro das células. A KT2 aí está super relacionado também com essa parte da sinalização da insulina. Então, a gente vê que esses animais do grupo metionina tiveram esses genes mais expressos, uma expressão mais alta, então favorecendo a utilização dessa energia. Então, em conclusão desse estudo, eles nos mostram que a metionina protegida da degradação ruminal durante as últimas semanas da gestação promoveu alterações relacionadas com a maturação de vias metabólicas hepáticas, o que pode ser muito interessante para o crescimento e desenvolvimento desses animais. Existem outros trabalhos complementares desenvolvidos lá pelo grupo do professor Lor, dentre eles principalmente produzido pela Fernanda Batistel. Quem tiver mais interesse em conhecer e estudar mais desse tema, a Fernanda tem uns trabalhos muito interessantes trabalhando com expressão de proteínas, com receptores de placentomas. Ela avaliou então como funcionava esse transporte ali a nível de placenta. Trabalhos bem interessantes e complementares a esse que eu desenvolvi inicialmente. E por último, aqui o que eu quero comentar com vocês é em relação à fagocitose. Então, a fagocitose é a capacidade dessas células de consumirem uma bactéria que seja prejudicial ao animal e degradar, acabar com essa bactéria. Então, o que a gente viu? Que ao nascimento, esses animais dos dois grupos apresentavam um nível de fagocitose muito similar, aí próximo aos 80%. Mas que 24 horas depois de consumir o colostro, os animais do grupo da metionina aumentaram mais ou menos 7% na capacidade de fagocitose, enquanto os do grupo controle aumentaram só 2%. Então, isso me chamou a atenção. Eu falei, olha, eu acho que existe alguma coisa nesse colostro aí que faz com que esse animal melhore, porque aqui ao nascimento estavam iguais, então imaginando que o ambiente intrauterino não afetou essa função, mas que depois de consumir o colostro, deu um up aí nessa função de fagocitose. Então eu falei, deve existir alguma coisa nesse colostro que está beneficiando a fagocitose desse animal. E aí quando a gente foi avaliar o colostro, a gente olha olhamos aqui, ó, nenhum parâmetro de produtivo ou do perfil de aminoácidos ou do perfil de ácidos graxos afetou, certo? Então, aí mostrando para vocês que muitas vezes, se você me pergunta por que aconteceu isso, eu não sei ainda responder para vocês. E isso que é o mais interessante para mim da ciência, que ainda existe muita coisa para a gente entender como funciona, o que pode acontecer com esses animais. Bom, meu tempo aqui já está acabando com vocês, mas quais são as principais mensagens que eu queria deixar com essa minha conversa aqui com vocês é que a nutrição hoje é muito mais do que só cumprir com requerimentos nutricionais, certo? Hoje a nutrição tem um papel muito importante na manutenção da saúde, na performance, na produção desses animais, e deve ser manejada com muito cuidado e muito carinho nesses animais. Que a alimentação durante a gestação é extremamente importante, muitas vezes negligenciada, porque são animais que não estão em um período produtivo, não estão gerando ingressos para esses sistemas produtivos, mas a gente sabe que esse desenvolvimento desse feto é o futuro dessas produções, então, e a saúde, o desenvolvimento, a eficiência começam
desde esse período da gestação. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? É uma nutrição com consciência, certo? E necessitamos muito de apoio e investimento em pesquisa e de profissionais que, assim como eu, sei que existe muitos aí de vocês que são apaixonados por esse tema, e por mais difícil que seja, por mais cansativo e exaustivo, a gente tem que seguir porque existe muita coisa para a gente conhecer e eu tenho certeza que esses meus trabalhos são um grãozinho que podem contribuir com a melhora dos sistemas produtivos, mas se cada um de nós fizer um grãozinho, a gente pode mudar e melhorar muita coisa nesse, principalmente aí para esse sistema que é a produção de leite. Bom, então com isso eu agradeço a atenção de vocês, encerro por aqui a minha conversa com vocês, mas para dúvidas, perguntas, comentários, informações adicionais, a gente se encontra aí no dia 13 de novembro, ao vivo, às 8h30 da noite. Igual aqui tem meu e-mail. Se alguém quiser alguma dúvida específica, estou à disposição de vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Nos vemos. Tchau.